O Renato Gaúcho, a gente precisa falar dele. Vamos ouvir o que o Renato Gaúcho falou, porque é uma história velha isso, mas bom, a gente coloca falou aí sobre ela ontem, né? Coloca o Depois Renato Gaúcho resume. falando aí e aí cada um dá a sua visão aqui. Se continuarem mentindo, eu vou dar os nomes aos bois, entendeu? Vou atacar também, vou chamar de mentiroso, vou chamar alguns de covardes, entendeu? Que estão se aproveitando da situação do Grêmio. Vocês também têm família, vocês também têm filhos no colégio, vocês também andam por aí. E o torcedor conhece alguns de vocês. Vocês querem que a gente passe por dificuldades? Alguns de vocês vão começar a passar também. E eu volto a repetir e falar de novo para vocês. Eu não tenho medo de ninguém da imprensa. Eu não preciso de nenhum de vocês. Eu respeito e sou profissional. Se vocês forem profissionais comigo, eu vou ser profissionais com vocês. Pode ter certeza. É a minha última entrevista. Se continuar inventando história do meu grupo, diretoria, presidente, de treinador, vai estar auxiliar aqui no próximo jogo. E aí? Cara, eu tenho alguns pontos sobre a fala do Renato, só pra gente esclarecer. Essa confusão toda no Grêmio, só, né? Ela chega depois que o jornalista, o Diogo Rossi, dá uma informação dizendo que o Bright White, o atacante dinamarquês, chegou para conversar com o Alberto Guerra, reclamando do Renato Gaúcho. Ponto. Essa foi a fala do Diogo Rossi. O Alberto Guerra negou, o Bright White negou e o Renato Gaúcho deu essa coletiva, enfim, que pra mim ele perde muito a razão quando ele começa a falar: vocês também têm filho no colégio, vocês também moram aqui na cidade, o torcedor também conhece vocês, porque é algo que os jornalistas nunca fizeram, apesar de terem muitos erros na nossa classe, acho que é muito fácil a gente reconhecer isso, mas nunca a gente incentivou o torcedor a ir caçar filho de técnico ou seja lá o que for, que incite violência. O Renato, claro que não fez isso de forma clara, mas dá esse panorama, o que eu achei de um tom extremamente negativo. Mas aqui eu vou ter que dar um ponto pro Renato, porque teve uma falha evidente de checagem do exercício do jornalismo, da profissão. Não que tenha que condenar o colega ou nada do tipo, nem que incite uma ameaça ou alguma coisa assim. Mas houve uma falha e o Renato tem o direito de estar chateado com isso, mas ele perdeu a razão quando vai para esse lado. O que eu imagino também que ele poderia ter feito, que também é um ponto negativo, acho que o Renato não gostaria se a gente saísse aqui falando, por exemplo, não, porque tem técnico aí que aceita suborno, porque tem técnico aí que escala jogador de empresário. E a gente não dá nome aos bois, se a gente não tem informação. E ele falou que não vai dar nome aos bois. Talvez fosse melhor que ele desse, porque assim ele tá atacando a imprensa toda, e não quem praticou o jornalismo que não fosse da melhor forma. São as visões que eu tenho sobre essa fala do Renato. É uma questão que é muito forte em Porto Alegre, porque existe uma mídia segmentada mais forte lá do que aqui. Lá tem essa questão de você ser Grêmio, você ser um jornalista colorado, ser um jornalista gremista. E isso tá muito associado à cultura futebolística do estado, que a gente às vezes não tem essa proximidade aqui. Claro que a gente tem também mídias segmentadas, pessoal que cobre o Corinthians, cobre o Palmeiras, São Paulo, Santos, mas não é naquela intensidade histórica que existe em Porto Alegre. Também é um pouco difícil a gente entender por até conta porque lá disso. são só dois, né? Tem toda muitas uma questões. Cultura. Exatamente. Mas, de qualquer forma, é uma questão delicada que faz a gente ter que refletir. Acho que o nosso ponto aqui, como imprensa, também é refletir sobre o incômodo, porque, de fato, foi uma história inverídica que foi divulgada e que criou, dentro de um ambiente de tensão no qual o Grêmio já está por conta da situação do Campeonato Brasileiro, esse desabafo aí do Renato Gaúcho em tom de ameaça. Não que tenha sido uma ameaça explícita, mas foi em tom de ameaça, o que também é muito negativo. Querem falar? Cara, eu acho que assim, o Renato Gaúcho, ele passa completamente do ponto e essa não é a primeira vez. Acho que, beleza, é ok ele questionar, ele falar que isso não está acontecendo, ele querer expor isso na coletiva de imprensa, é um direito dele falar que ele, olha, não aconteceu, o Bright White não procurou o Alberto Guerra, tá tudo certo, a gente tem uma relação super boa. Ele podia até ter falado assim, os treinamentos não dão certo, mas hoje o Bright White fez gol, tal, dá aquela ironizada que nem ele sempre fez nas coletivas de imprensa, mas é fato que há um tempo o Renato Gaúcho, ele tem sido um pouco mais ríspido nas coletivas. A gente acaba não falando tanto, né, justamente por essa questão que o Bruno trouxe de que é uma coisa mais segmentada, às vezes a gente não fala tanto dos times do Sul, de Minas, por exemplo, times do Nordeste, né, como imprensa no geral. Têm, né, exatamente, mas é só pegar as coletivas, as recentes coletivas de imprensa do Renato Gaúcho que a gente consegue perceber esse tom dele acima da média. Tem esse ponto que o Bruno trouxe de checagem de informação, e aí o repórter, ele pode se defender também, de falar assim, não, eu chequei, realmente, eu falei com o
pessoa de dentro do clube, enfim. Ele expor o ponto de vista dele, expor que ele realmente recebeu uma informação que estava certa. Mas, no geral, a gente não pode deixar de falar que o Renato Gaúcho, ele realmente passa do ponto, principalmente nessa questão de violência. Ele tem uma nota, né, que ele solta pra imprensa, falando que quem conhece ele sabe que ele é um cara que ele não incita violência, que ele não quer partir... Ele tá literalmente escrito, né? Quem me conhece sabe que ele não incita violência e que em momento algum ele quis trazer esse lado. Mas fica muito nítido quando ele fala: vocês têm família, vocês têm filho na escola, os torcedores conhecem você. Ele foi muito mal porque indiretamente, involuntariamente que seja, ele está incitando um ato de violência. Sim. E ele se retratou sobre isso, mas é um fato que o Renato há muito tempo tem essa questão envolvendo a imprensa, né? Ele já teve muitas discussões em coletiva, até em uma delas falou assim: eu sou treinador e você é jornalista, eu tô fazendo o meu trabalho. O jornalista também tá fazendo o trabalho dele de questionar, Renato. Peraí, né? Cada um tá fazendo o seu trabalho. Então ele realmente passou do ponto e ele tem que ser cobrado e tem que mostrar pra ele: olha, Renato, você passou do ponto. A grande questão, eu confesso que eu não sei, então eu digo aqui, mas esse jornalista, ele não tem nada a ver com o que agencia jogador, né? Não. Não. Aí é outro, esse é o Diogo Rossi. Exatamente. A questão foi com o César Fábio. Isso. Então é importante a gente ressaltar. São duas histórias diferentes. Aí cada um. Mas é todo um contexto de mídia segmentada. Tudo bem, mas existe um conflito de interesse aí. Mas, desculpa, existiria um conflito de interesse aí se fosse o mesmo jornalista, mas não é o mesmo jornalista, tá? Eu tô que fique até claro. com a nota dele aberta aqui, Martelli. Vou ler só um trechinho, de porque quem? Assim, do Renato Portaluppi. Ele solta essa nota, essa foi um trecho da entrevista dele de ontem, depois do jogo. Hoje ele soltou essa nota aqui. Um jogo, Nina, só rapidamente, que foi 1-1 contra o Cruzeiro, que deixa o Grêmio numa situação ainda mais desconfortável na tabela, e até por isso o Renato tem sido mais ríspido, né? Porque estão cobrando muito o trabalho dele. Exatamente. E aí, a nota dele vai exatamente nessa linha. Eu já vou pegar um trecho aqui do meio dela. O que vemos cada vez mais no futebol é a total falta de respeito por parte principalmente de jornalistas identificados. Aí já é aquela questão que a gente falou. Mas ele continua aqui. O jogador tal é um lixo. Esse jogador não pode vestir a camisa desse ou daquele time. Esse jogador é uma M3 pontinhos. O jogador deveria ter sido demitido. Será que é fácil para os filhos dos jogadores, para as famílias, ouvir esse tipo de coisa? Como será que é a vida dos filhos dos jogadores, dos dirigentes, treinadores? E aí ele vai para um lado que aqui nesse final eu entendo, olha, eu posso falar até com uma certa propriedade, que eu entendo o que ele tá querendo dizer, mas também é difícil dizer isso. O que acontece se durante uma entrevista um profissional de futebol respondesse assim: eu acho que o seu chefe deveria mandar você embora, sua pergunta é muito ruim. Como a sua emissora tem coragem de ter você como um profissional? Como a sua família se sentiria? Como seus filhos ficam na escola? Foi isso que eu quis dizer. Repito, não ameacei ninguém. Mas aí, Renato, existe uma coisa no futebol que a partir do momento que você entra no futebol, todos que entram sabem que há a exposição da imagem e principalmente os profissionais, aquelas pessoas que de fato trabalham com futebol, que é o caso do Renato, muitas vezes os dirigentes não são remunerados, estão ali de fato fazendo um trabalho voluntário. E aí eu acho que até cabe um pouco esse tipo de fala. O Renato não. A exposição dele faz parte da realidade dele. Ele até ganha muito bem por conta da exposição que ele tem. Sim, o que eu sinto é o seguinte: ninguém tem que ter familiar ameaçado em nenhuma profissão. Ponto. Mas ele tá querendo inverter, sabe? Não, mas deixa eu explicar o que eu penso. Ninguém tem que ter familiar ameaçado em nenhuma profissão. Ponto. Isso aí é porque a nossa sociedade também não sabe separar as coisas e falta educação. Se eu não gosto da Nina e o trabalho que a Nina faz aqui ou em qualquer lugar, não tem nada a ver com outras pessoas protegendo. O que o cara faz? Às vezes ele ameaça familiar pra afetar a Nina, pra afetar a pessoa. O que o Renato quis nessa fala, na minha visão, é dar um peso. Já pensou se a situação fosse a contrária e vocês fossem questionados a ponto de eu jogar talvez uma massa de imprensa contra você de que iam ameaçar você? Porque é o que acontece. Mas então, eu acho que calma, mas é importante. Você tem dúvida de que o jornalista em questão já não foi ameaçado em rede exato. Ele foi ameaçado depois pela torcida, com certeza. Por exemplo, o Diogo Rossi é assumidamente gremista, gente. Exato. Então, assim, vai ter torcedor falando: pô, mas você quis manchar o clube, você quis tumultuar o ambiente. Isso acontece dos dois lados. O ponto que eu acho que muitas vezes a gente tem que ter cautela, e até a gente como da imprensa, vamos ser muito sinceros, eu tô com o quê? 2 setoristas aqui no estúdio, o Bruno Milhose e o Gustavo Solero. O Ramiro tá no estúdio ao lado aqui.
Hoje o futebol é muito fechado. Antes entrevistava-se jogador no vestiário, antes tinha comemoração de título, tava a repórter bebendo e comendo na casa do jogador, mais de 1, mais de 2, mais de 3, mais de 10. Hoje em dia, o acesso é muito limitado. E eu vejo que muitas vezes é difícil você ter informação relevante todos os dias. Vocês podem falar, Bruno e Soler, você consegue ter todo dia um furo? Você consegue ter toda semana algo novo? Você consegue ter alguma coisa de bastidor? Sempre não. Ao mesmo tempo, fazendo uma crítica a nós aqui, eu acho que tem vezes, e eu não tô falando aqui, tá, da Rádio Bandeirantes, e tô falando num termo geral, que as pessoas atropelam um pouco do tipo, pô, eu preciso dar alguma coisa diferente. E aí acaba não, que é o que o Bruno falou, fazendo a checagem jornalística que é esperada. Numa urgência, numa pressa de se ter alguma coisa, né, nova. Não acontece, isso dificilmente vai acontecer com jornalistas experientes, enfim, com quem cuida do fato e da notícia com cautela e com cuidado. Só que, quando isso é uma coisa que se repete, que eu acho que é o sentimento do Renato lá no Sul, o cara esbraveja, o cara não aguenta mais. Então, é uma situação que, de novo, não tem certo e errado na minha visão, tem errado e certo nos dois. Renato Gaúcho tem uma parte certa em desabafar, uma parte errada na forma como desabafou. O jornalista tem uma parte certa de apuração até a metade. Depois, enfim, a gente não tá aqui para julgar ninguém. Mas é importante se ter cuidado e se a gente pensasse mais, eu acho que sempre assim, quando vai fazer um questionamento ou quando vai atacar no sentido de o trabalho de alguém, eu acho que a gente poderia ter um pouco, muitas vezes, mais de cabeça fria, um pouco mais de... Não vou dizer empatia pelo outro, mas ser um pouquinho mais inteligente nas respostas e nas perguntas. Porque, por exemplo... Vamos lá, eu vou fazer... Peraí, o mic deu. Vamos lá, vou fazer uma crítica aqui. Algum de nós, ou da gente, a gente pode falar de futebol sempre com uma propriedade maior do que Abel, que estudou, não sei, tirou licença, que, sei lá, Ramon... Não. Cara, a gente... Ao mesmo tempo que vai ter gente que pode, sabe ler futebol muito bem, nunca fez esses cursos, nunca fez... Vai ter gente que não tem embasamento para criticar treinador. Então, eu acho que muitas vezes a gente tem que ter, sim, um pouco de cautela e um pouco de se colocar no lugar do outro. Dessa situação, desse contexto, né, de Renato Gaúcho e imprensa, para mim, os dois lados têm, enfim, pontos certos e pontos errados. Se a gente tivesse um pouco mais de inteligência para questionar e também para responder, eu acho que todo mundo sairia melhor. Enfim, pelo menos acho que essa é a minha visão.